Olá, eu sou Paula Tucunduva, agora começa o programa Alma do Negócio. Nosso tema hoje, liderança e respeito à diversidade. Qual é o papel da liderança no respeito à diversidade em toda a sua empresa? Hoje um programa especial que participa da Semana Global do Empreendedorismo, trazendo um conteúdo tão importante como esse. E para isso, eu tenho duas convidadas especiais aqui no estúdio comigo. Andressa Pinheiro, ela que é sócia da Movimento Saúde Corporativa. Faz um trabalho em relação às 7 saúdes, treinamento e capacitação e também uma parte em relação à PPRA, PCMSO e um trabalho importante para grandes empresas. E Carolina Ignarra, ela é sócia da Talento Incluir. Ela ajuda as empresas a se preparar para conviver com a diversidade, onde encontrar, como lidar com essas pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. E duas palestrantes que vão contar para nós muito da sua experiência de vida hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês, estou muito feliz com vocês aqui. Obrigada, Paula. A gente está contente também. Nossa, agradeço a oportunidade imensamente e falar de algo muito especial para mim e para a Carol, que é a nossa história, né? E falar de história é delicioso, né? Muito, muito legal. Então eu queria primeiro começar entendendo, na opinião de vocês, qual que é o papel do líder na empresa em relação ao respeito da diversidade dentro da empresa. Vamos lá. A gente, através da nossa história, a gente começou a perceber alguns comportamentos que a Andressa teve quando eu voltei para o trabalho. Então, eu sofri acidente, eu trabalhava com a Andressa era a minha gestora, e eu tive a oportunidade de sair de casa, assim, de voltar para o trabalho muito rápido. 3 meses depois, eu já estava trabalhando, porque ela bateu na minha porta. Então, quando eu falo do comportamento dela, se eu olhar, é disposição. Ela acreditou que eu podia trabalhar muito antes de eu acreditar nisso, né, dessa verdade ser minha, e a disposição de investir numa história que a gente não sabia o que ia dar. E hoje, 11 anos depois, a gente está contando um pouquinho dela. Para mim, disposição do líder é o primeiro passo para que as diferenças sejam entendidas, né? E na sua experiência, Andressa? Então, você sabe que nós navegamos por um reconhecimento de algumas coisas, né? Costumo falar para a Carol que muitas coisas foram intuitivas, mas quando a gente traz para uma realidade e para uma consciência, uma das coisas que me tocou muito e hoje eu acredito que é otimismo. Né? Eu falei, olha, antes de pensar que ela poderia voltar depois do acidente, quando eu fiquei sabendo do acidente, eu já acreditava que ela podia. Então, o otimismo é uma coisa que me move, sempre me moveu. Claro que só tinha eu na história, né? Eu tinha que saber se ela também acreditava. Né? Então, até para que as pessoas entendam um pouco, conta para nós, Carol, como é que foi o acidente, quando que aconteceu, o que você trabalhava naquela época? Bom, eu sofri um acidente de moto em 2001, setembro de 2001, e fiquei paraplégica porque eu tive uma lesão medular. Lesão medular é uma lesão irreversível, então hoje não existe cura para minha deficiência. Bom, eu trabalhava com qualidade de vida, sou professora de educação física e eu dava aula de ginástica laboral, que é a ginástica dentro do ambiente corporativo, na empresa da Andressa, que é minha colega de faculdade. A gente estudou juntas na faculdade, ela abriu a empresa estudando ainda, e eu fui a primeira professora da Movimento, da empresa da Andressa. E quando eu fiquei cadeirante, a Movimento tinha 3 anos e 30 pessoas, sabe? Assim, já era uma empresa maior do que aquele nosso começo. Agora, você imagina uma pessoa que trabalha com educação física e sofre um acidente e passa a ser paraplégico e ficar numa cadeira de rodas. O impacto e o que devia estar passando na cabeça da Carol naquele momento. Quando você encontrou com ela, Andressa, como é que você encontrou com a Carol depois do acidente? Uau! Notícia, né? Como é que você ficou sabendo? Então, nós estávamos primeiro numa reunião mensal, né, da equipe. E foi exatamente naquela reunião, ela estava demorando para chegar, e não era comum ela demorar, sempre foi uma pessoa extremamente comprometida, né? E uma participante, uma colaboradora recebeu a ligação dizendo
que a Carol tinha sofrido um acidente e que, de repente, poderia ser que ela não fosse andar mais. Eu falei, imagina, foi um acidentinho, né? Bom, enfim, fui ao hospital e ali eu fiquei sabendo, pela família dela, que ela realmente correria esse risco de não andar. E aí, a gente até costuma dizer que vem uma imagem na cabeça, imediatamente, devido ao otimismo que eu te falei anteriormente, eu falei, não, calma, mas se isso acontecer, alguma coisa vai ser bem possível de se fazer. Foi um choque, foram momentos delicados, porque aquilo a gente não espera. Né? Então, falar, o impacto para ela foi grande, sim, mas para todos que estavam em volta foi muito grande também. Eu imagino, né? De repente, você vê que qualquer um de nós está sujeito a algum tipo de acidente ou uma mudança tão radical na vida. Como é que foi, então, o impacto para você, Carol, no início? Se dar conta de uma limitação como essa e que a sua vida, a partir daquele momento, iria mudar radicalmente? Sabe, Paulo, eu costumo dizer que eu tive sorte. A sorte de voltar ao trabalho tão rápido é uma delas. E essa volta ao trabalho também é legal a gente dizer que não foi assim, né? Quanto tempo? Demorou. Eu ia perguntar isso. Quanto tempo depois você começou? 3 meses depois eu estava trabalhando, mas eu trabalhava em casa. Tá. E eu fazia as aulas que os outros professores aplicavam, eu só ia para a empresa uma vez por mês. Passou um ano, fiquei independente, comecei a ir para a empresa todo dia. Voltar mesmo para as empresas, para o dia a dia de estar dentro do nosso cliente, foi uns 2 anos depois. Assim, as coisas foram gradativas, a gente fala que não foi rápido nem devagar, foi no tempo que tinha que ser. Claro. E o trabalho foi uma das forças. Outra questão importante era a presença da família, dos amigos. E, para mim, assim, quando ela disse assim, o impacto para quem está em volta é maior, e era nisso que eu pensava. Quando eu via meus pais saindo do quarto e voltando com os olhos cheios de lágrimas, eu falava, se eu chorar, eles vão chorar mais. Então, eu falava, tem que ser forte por eles, porque eu me responsabilizei pelo que aconteceu. Eu andei de moto, de madrugada, com risco, porque eu sabia, eu tinha 22 anos, eu não era tão jovem assim. Então, eu sabia que risco eu corria. Assumi esse risco e falei assim, então agora eu tenho, na minha cabeça passava isso, eu tenho a obrigação de deixá-los bem. Então, foi assim, foi difícil, não posso dizer que é fácil. Se a gente valoriza as perdas, fica mais difícil. Então, eu deixei de fazer várias coisas que eu gostava de fazer, mas eu comecei a valorizar o ganho, sabe? Eu ganhei tanta coisa, ganhei assim, muitos amigos, ganhei os verdadeiros amigos, né? Porque fica só quem vale a pena, é uma seleção natural. Incrível, não? Fora aprendizados e oportunidades e lições da vida e com certeza você hoje não seria a pessoa que você é se não fosse esse acidente. Agora eu queria saber como é que foi esse processo e essa etapa do retorno dela ao trabalho para você e para as outras pessoas da equipe, Andressa. Deixa eu complementar só o que a Paula falou. Ela falou assim, que eu não sou a mesma. A gente fala disso, nem eu, nem ela, nem a Movimento, né? Foi uma mudança para todos, e é isso mesmo. Uma transformação, né? É verdade. Olha só, o retorno da Carol foi aos poucos e nós precisávamos passar por alguns estágios. Como eu disse anteriormente, era mais intuitivo consciente. Mas a gente se deparou assim, primeira coisa, eu como líder, eu precisava perguntar para ela se aquilo que eu estava enxergando que era possível, para ela também era. Né? E eu dava os desafios, eu jogava alguns desafios, mas sempre perguntando, tá confortável? Tá fazendo sentido para você? Mas eu diria que o fato de você confiar e acreditar que ela seria capaz de fazer isso foi um ponto que contribuiu muito para que ela mesma acreditasse, não é? Ela até diz isso. Ela fala, você acreditou antes de eu acreditar. E assim, na prática, teve um momento que eu voltei para o cliente. E não foi assim. Eu estava tranquila nos bastidores. Eu montava as aulas, eu preparava os professores, mas eu não estava lá. E eu entrei num desafio dela. Eu lembro da cena. Ela entrou na minha sala e disse assim, olha, dia tal, a empresa tal contratou uma garota cadeirante e a gente gostaria que você fosse dar aula nesse dia. Aí eu fiquei respirando, como que eu vou dar aula? Como que eu vou entrar de cadeira de rodas? Assim, e há 11 anos atrás, o mercado de trabalho não tinha esse monte de gente com deficiência que hoje a gente evoluiu com a questão da lei de cotas. Está falando de 11 anos atrás, né? Muito tempo, né? E aí eu falei, gente, mas como é que eu vou? Os alunos vão entender o quê de uma pessoa cadeirante? E uma empresa que já conhecia o movimento, que já tinha um programa lá, já tinha os professores.
no começo não acreditei muito, mas eu não tive escolha. Eu falo que a Andressa é uma gestão que envolvia a gente, né? Mas ao mesmo tempo te deixava assim, tá bom, mas se ela está acreditando, quem sou eu para falar que eu não posso? Então eu vou, né? E foi ótimo. Aquele dia o mercado viu a minha cara. Naquele dia o resultado deu hoje ter a minha carreira, né? Olha que bacana. E aí, como é que foi, então, quer dizer, depois dessa etapa, onde você viu que ela estava respondendo aos seus convites? Então, aí tinham outros desafios, né? Não era só olhar para a Carol. Algumas pessoas podem falar, mas isso foi natural porque você já era amiga dela. Não, era ainda mais difícil, era mais desafiador, porque eu tinha uma equipe a gerir. Né? A empresa para dar lucro, então não podia ser de uma forma não assertiva. Eu tinha que tentar ir para uma assertividade, mas com cuidado, né? E aí foi muito interessante porque um dos primeiros treinamentos que ela participou foi um treinamento ao ar livre, um treinamento outdoor. E aí todos tinham uma tirolesa, inclusive. E todos da equipe a gente sempre deixou muito à vontade de querer ou não fazer, querer ou não participar. E ela, claro que quis. E se jogou, né? Depois a gente vai até postar, enfim, fotos desse momento. Acho que vale a pena. Vale a pena, com certeza. E eu tinha dúvida ainda. Por mais que ela se jogou na tirolesa, foi lá e eu tinha dúvida, porque tinha equipe. E a equipe? Como é que a equipe ia receber, aceitar, ajudar ou não? E aí eu lembro muito do Edu Carmelo falando da meritocracia e da singularidade. Quer dizer, a gente precisa lidar com o singular e com a meritocracia. E muitos também, em alguns momentos, achavam algumas coisas injustas. Mas a equipe também me respondia. Né? A equipe mostrava para mim que eles estavam juntos, né? Comigo. Que bom. Então, a equipe acreditar foi algo importante. Fundamental. E eu vou até aproveitar, o Eduardo Carmelo nos deu uma entrevista falando sobre a singularidade. Gestão da singularidade. Então, se você quer entender melhor o que é isso, entra lá no nosso blog, o almadonegócio.tv, coloca Eduardo Carmelo no search, lá na pesquisa, e você vai poder assistir essa entrevista e entender qual é o conceito da singularidade que ajudou a Andressa a lidar com essas diversidades na realidade, né? E aí, vamos dizer, eu imagino que tem situações inusitadas pela limitação de cadeirante, porque não só fisicamente, quando eu as convidei para a entrevista, eu falei, gente, eu não me dei conta se a Just TV está preparada para receber alguém cadeirante. Será que tem ou não? Deu certo, está tudo perfeito, ela chegou aqui mais fácil do que eu imaginava. Mas fora essa questão, eu acho que a questão das pessoas, o psicológico, o emocional, como é que foi os clientes, como é que foi todo esse envolvimento? Vamos lá? Bom, a gente primeiro tinha que conscientizar o cliente antes dela ir. Então, a gente fazia uma ligação, olha, a Carol, ela usa uma cadeira de rodas, como é que está a acessibilidade? Porque uma das coisas que realmente eu sempre me preocupei foi com a acessibilidade. Porque, olha só, como é que a gente vai trabalhar algumas outras competências se nem o fundamental a gente tem? Então, quando a gente olha a particularidade e prepara o fundamental, as outras coisas fluem com uma facilidade maior. Então, quer dizer que um dos passos para o respeito à diversidade também é preparar as instalações e a questão física para receber as pessoas diferentes, sabe, né? Paula, que assim, a gente fez isso tudo juntas e essa é a grande dica que, como consultoria de inclusão, a gente trabalha. Assim, a barreira física, ela é quebrada pela barreira de cultura e não o contrário. Então, não é primeiro o acesso e depois a cultura de inclusão. Entendi. É primeiro a cultura. Quando você entender por que e foi isso que aconteceu. A Andressa já estava envolvida. Por isso que para ela era fundamental. E não primeiro era o acesso, né? Que, assim, para ela fala assim, com tranquilidade, a primeira coisa que eu me preocupei foi o acesso. Mas não é verdade. A primeira coisa que ela se preocupou foi com a minha vida. A primeira coisa que ela sempre se preocupou foi com com o meu bem-estar naquela atividade, naquela tirolesa, naquele cliente, né? E com consequência, para ela estar bem, de verdade, eu tenho que ter um banheiro adaptado. Isso que eu fiquei imaginando, porque quando você começa a ver, eu convidei a Carol para ir na lavanderia, na Rotovic, e ver a possibilidade de estudar como que nós precisamos incluir pessoas com deficiência, diversidade e tudo mais. E ela chegou lá e nós aí começamos a nos dar conta que o acesso no escritório não tem rampa, banheiro, e ela se dispõe a ir se desafiar e está num ambiente que não tem acessibilidade
nenhuma. Então você tem, mas acredito que você aprendeu a lidar com esses desafios, né? Eu falo assim, como consultora eu tenho que ir, porque eu tô indo para mudar isso, né? Então eu tenho que ir. Se eu tiver que escolher para ir num hotel, passar o fim de semana, eu quero um hotel acessível, né? E vale a pena, só para ajudar também, nesse contexto, como a gente está falando de diversidade, e quando eu falo de acessibilidade, não é só para quem tem deficiência, uma pessoa com deficiência, né? É para quem, aliás, para todos nós. Para todos nós. Não, e aí a gente tem, quando a gente fala em diversidade, algo muito mais amplo. E muito aqui mais. Nós estamos falando muito porque em cadeira de roda. História. Mas eu tenho uma pessoa da nossa audiência que ele é cego, então, quer dizer, as necessidades são outras, completamente diferentes. Nós tivemos um colaborador surdo, e aí que a gente começa a ver como as demandas são outras, cada um é uma realidade diferente. Mas né? Um diabético, um obeso, enfim, gente, qualquer pessoa tem a sua diferença. E aquilo que nos atende a todos. Né? Então, um banheiro amplo é bom para todo mundo. Não, muito legal. Né? Então, nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial, lembrando que esse programa participa da Semana Global do Empreendedorismo, uma semana que incentiva o tema empreendedorismo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E na volta elas vão contar casos que aconteceram com elas ao longo desse tempo e contar um pouquinho também o trabalho que elas desenvolvem ajudando a todas as empresas nesse tema tão importante hoje, que é o respeito à diversidade. Nós já voltamos em 1 minuto.